Existe um momento na vida em que o silêncio pesa mais do que qualquer barulho. Um momento em que você olha ao redor e tudo parece continuar normalmente, mas dentro de você, algo está gritando. E talvez ninguém perceba, talvez ninguém entenda, talvez ninguém veja. Mas Deus vê. Ele sempre viu. E é por isso que você está aqui agora. Porque existe um clamor dentro de você que não nasceu hoje. Ele vem de dias difíceis, de noites silenciosas, de pensamentos que você não teve coragem de compartilhar com ninguém. Um clamor que diz, mesmo sem palavras, Deus, eu preciso de ajuda. E hoje, esse clamor encontra voz. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Essas palavras atravessaram gerações, não porque são bonitas, mas porque são verdadeiras. Elas nasceram de alguém que estava no limite, alguém que não tinha mais forças para esperar, alguém que não tinha mais respostas, alguém que já tinha tentado tudo e percebeu que só Deus poderia intervir. E hoje, essa pessoa é você. Talvez você esteja cansado, cansado de lutar sozinho, cansado de tentar entender o que está acontecendo, cansado de sentir que algo sempre trava, sempre atrasa, sempre impede. Você tenta avançar, mas parece que algo te puxa para trás. Você tenta ter paz, mas pensamentos insistem em te perturbar. Você tenta acreditar, mas a dúvida aparece, e isso vai desgastando, aos poucos, em silêncio. Mas hoje, algo muda, porque existe um tipo de oração que não aceita mais esperar. Existe um tipo de fé que não aceita mais viver travada. Existe um tipo de clamor que move o céu imediatamente. E é isso que você está prestes a fazer agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu não me aproximo de Ti por costume. Eu me aproximo por necessidade. Eu não falo contigo por hábito. Eu falo porque preciso da Tua intervenção. Existe algo na minha vida que precisa mudar. Existe algo que precisa ser quebrado. Existe algo que precisa ser resolvido agora. E por isso eu clamo, apressa-te, Senhor, apressa-te em me socorrer. Pai, o Senhor conhece o que está acontecendo comigo melhor do que eu mesmo. O Senhor vê aquilo que ninguém vê. O Senhor entende aquilo que eu não consigo explicar, porque existem batalhas que não são externas, são internas. Pensamentos que surgem do nada, medos que crescem sem motivo, uma angústia que às vezes não tem explicação. E eu sei, isso não vem de Ti. Por isso hoje eu me posiciono. Eu não vou mais aceitar viver assim. Eu não vou mais permitir que a minha mente seja um campo de guerra. Eu não vou mais permitir que a minha paz seja roubada. Em nome de Jesus, toda opressão que tenta agir contra mim, seja quebrada agora. Toda força invisível que tenta me atrasar, perca o poder agora. Toda palavra lançada contra a minha vida, caia por terra agora. Senhor, se existe inveja direcionada a mim, se existem pessoas que desejam o meu mal, se existem energias contrárias tentando me atingir, que tudo isso seja neutralizado pelo Teu poder, assim como está escrito, que sejam confundidos, que sejam envergonhados, que percam a força, todos aqueles que se levantam contra mim. Mas, Pai, mais do que derrotar o mal, eu preciso sentir a Tua presença. Porque o que mais dói não é a luta, é a sensação de estar sozinho nela. E eu sei que não estou sozinho. Mesmo quando eu não sinto, Tu estás comigo. Mesmo quando eu não vejo, Tu estás agindo. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor está trabalhando nos bastidores. Mas hoje, eu peço algo diferente. Eu peço aceleração. Acelera processos que estão travados. Acelera respostas que estão demorando. Acelera milagres que já foram liberados, mas ainda não se manifestaram. Porque eu sei que quando o Senhor decide agir rapidamente, ninguém pode impedir. Pai, se existe algo espiritual tentando me prender, quebra agora. Se existe algum laço invisível, desfaz agora. Se existe alguma influência maligna, expulsa agora. Que toda corrente seja quebrada,
Que toda prisão seja aberta, que todo peso seja retirado. Senhor, entra agora na minha mente, porque às vezes é ali que a batalha começa. Organiza meus pensamentos, traz clareza, remove toda a confusão. Substitui a ansiedade por paz. Substitui o medo por confiança. Substitui a dúvida por fé, porque eu não quero apenas sair dessa situação. Eu quero sair transformado. Pai, entra também no meu coração, porque existem feridas que ainda doem, palavras que marcaram, situações que deixaram cicatrizes. Cura agora, toca agora, restaura agora. Remove tudo aquilo que ainda pesa, tudo aquilo que ainda machuca, tudo aquilo que ainda me prende ao passado. Porque eu sei que não dá para viver o novo carregando o velho. Senhor, visita agora a minha casa, cada ambiente, cada cômodo, cada espaço. Que a tua presença invada tudo, que toda energia negativa saia, que toda atmosfera pesada seja dissipada, que haja paz, que haja leveza, que haja proteção. Pai, guarda também a minha família, protege cada pessoa que faz parte da minha vida, livra de todo o mal, afasta de todo o perigo. E se algum deles estiver enfrentando batalhas, entra com providência, entra com cura, entra com libertação, porque eu sei que o Senhor não cuida apenas de mim. O Senhor cuida de tudo que está ligado a mim. E mesmo aqueles que não gostam de mim, eu coloco diante de ti, não para que sejam destruídos, mas para que sejam transformados, porque o teu poder pode mudar qualquer coração. Pai, se em algum momento eu fraquejar, me lembra quem o Senhor é. Me lembra que o teu braço não está encolhido. Me lembra que o teu ouvido não está fechado. Me lembra que o Senhor ainda faz milagres. Porque às vezes, o problema não é a luta, é esquecer quem está lutando por mim. E hoje eu lembro, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha fortaleza. E por isso, eu descanso. Mesmo no meio da guerra, eu descanso. Mesmo no meio da incerteza, eu descanso. Porque eu sei que quando eu oro, o céu se move. Porque existe algo poderoso que acontece quando alguém decide confiar, mesmo sem entender. Existe uma força invisível que se manifesta quando a fé permanece, mesmo em silêncio. E neste momento, enquanto você continua ouvindo, enquanto você continua em oração, algo já começou a se mover. Senhor, mesmo quando eu não vejo, eu escolho confiar. Mesmo quando eu não sinto, eu escolho acreditar. Mesmo quando tudo parece parado, eu sei que o Senhor está trabalhando. Porque o teu agir não depende daquilo que os meus olhos enxergam. O teu poder não está limitado ao que eu consigo entender. O Senhor opera no invisível. O Senhor move situações que eu nem imagino. O Senhor abre caminhos onde não existe caminho. E é por isso que hoje eu renovo a minha confiança. Pai, quantas vezes eu quis respostas imediatas? Quantas vezes eu me angustiei com a demora? Quantas vezes eu pensei que o Senhor não estava ouvindo? Mas hoje eu entendo. O Senhor nunca esteve ausente. O Senhor estava preparando o tempo certo, preparando o momento certo, preparando a resposta certa. E talvez o que eu chamei de atraso era livramento. Talvez aquilo que não aconteceu era proteção. Talvez portas que se fecharam foram impedimentos divinos para que eu não entrasse em lugares que iriam me ferir. E hoje, eu agradeço até pelo que não deu certo, porque agora eu sei que o Senhor estava no controle de tudo. Mas, Pai, mesmo entendendo isso, ainda existem áreas que precisam de intervenção. Ainda existem situações que precisam mudar. Ainda existem respostas que precisam chegar. E por isso, mais uma vez eu clamo, apressa-te, Senhor, não porque eu duvido, mas porque eu dependo, não porque eu perdi a fé, mas porque eu reconheço que sem ti eu não consigo. Pai, se existe algo travando a minha vida financeira, remove agora. Se existe algo impedindo o meu crescimento, quebra agora. Se existe alguma barreira invisível, derruba agora.
Porque eu sei que existem coisas que não são naturais. Existem situações que não são apenas coincidência. Existem ciclos que se repetem e precisam ser interrompidos espiritualmente. E hoje eu coloco um fim nisso. Em nome de Jesus, todo ciclo de atraso, todo ciclo de perda, todo ciclo de frustração seja quebrado agora. Que aquilo que sempre dava errado comece a dar certo. Que aquilo que sempre travava comece a fluir. Que aquilo que sempre fechava comece a se abrir. Senhor, eu também entrego os meus medos. Medo de não conseguir, medo de dar errado, medo de perder, medo do futuro. Porque muitas vezes o medo paralisa mais do que qualquer problema. Mas hoje eu me levanto contra isso. Porque o medo não vem de ti. E tudo aquilo que não vem de ti não pode permanecer em mim. Por isso eu declaro, eu não vou viver preso ao medo. Eu não vou tomar decisões baseado no medo. Eu não vou deixar o medo controlar a minha vida. Porque o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, fortalece a minha mente. Porque eu preciso pensar com clareza. Eu preciso discernir com sabedoria. Eu preciso decidir com direção. Não permita que a confusão me domine. Não permita que a dúvida me paralise. Não permita que a pressão me faça escolher errado. Mas me dá paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que não faz sentido para quem vê de fora, mas sustenta quem está por dentro. Senhor, ensina-me a esperar, porque esperar não é fácil. Esperar cansa. Esperar testa. Esperar confronta. Mas eu não quero apenas esperar. Eu quero esperar do jeito certo, sem reclamar, sem duvidar, sem desistir. Eu quero esperar confiando, esperar crescendo, esperar amadurecendo, porque eu sei que quem aprende a esperar em ti nunca é envergonhado. Pai, se existem vozes tentando me confundir, cala agora. Vozes externas, opiniões, críticas, julgamentos e até vozes internas, pensamentos negativos, autossabotagem, insegurança. Cala tudo aquilo que não vem de ti e deixa apenas a tua voz, porque uma única palavra tua é suficiente para alinhar tudo. Senhor, direciona meus passos, porque existem decisões diante de mim, caminhos a escolher, portas a atravessar, e eu não quero errar. Eu não quero ir por impulso, eu não quero ir pela emoção, eu não quero ir pela pressão, eu quero ir guiado por ti. Fecha as portas erradas, mesmo que eu não entenda, e abre as portas certas, mesmo que pareçam impossíveis, porque quando é o Senhor que abre, ninguém fecha. E quando é o Senhor que fecha, é proteção. Pai, renova as minhas forças, porque tem dias que eu me sinto cansado, tem dias que eu penso em parar, tem dias que eu não tenho vontade de continuar, mas mesmo nesses dias, o Senhor me sustenta. E hoje eu peço, me fortalece de dentro para fora, me dá ânimo novo, me dá energia nova, me dá esperança nova, para que eu continue, não pela minha força, mas pela tua, porque eu sei que quando a minha força acaba, é aí que a tua começa a agir com mais intensidade. Porque existe um nível de oração que não apenas consola, mas confronta, não apenas acalma, mas transforma, não apenas fortalece, mas rompe cadeias invisíveis. E é exatamente nesse nível que você está entrando agora. Senhor, neste momento, eu não oro apenas por alívio, eu oro por libertação completa, porque existem coisas que não podem continuar. Existem ciclos que precisam ser encerrados, existem amarras que precisam ser quebradas de uma vez por todas. Pai, se existe alguma prisão espiritual na minha vida, mesmo que eu não consiga identificar, revela e quebra agora. Se existe algo que está me prendendo emocionalmente, me impedindo de avançar, me mantendo ligado a dores antigas, liberta agora. Se existe alguma influência invisível, tentando manipular meus pensamentos, minhas decisões, minhas emoções, seja anulada agora em nome de Jesus.
Porque eu não fui criado para viver preso. Eu não fui chamado para viver limitado. Eu não fui destinado a viver carregando correntes invisíveis. Eu fui criado para viver em liberdade. E hoje, eu tomo posse disso. Em nome de Jesus, toda corrente que não vem de Deus se quebra agora. Todo laço espiritual, toda ligação negativa, toda opressão, cai por terra agora. Senhor, se existem obsessões espirituais tentando me cercar, tentando me enfraquecer, tentando roubar minha paz, expulsa agora. Que toda presença que não vem de ti seja retirada agora. Que todo ambiente espiritual pesado seja purificado agora. Que toda sombra dê lugar à luz. Porque onde a tua presença entra, não existe espaço para trevas. Pai, visita agora os lugares mais profundos da minha alma. Aqueles lugares que eu escondi, aqueles sentimentos que eu evitei, aquelas dores que eu tentei ignorar. Toca ali, porque às vezes a prisão não está fora, está dentro. Feridas não tratadas, palavras que marcaram, rejeições que ainda ecoam. Mas hoje, isso termina. Cura agora, cura memórias, cura emoções, cura sentimentos. Remove toda a dor acumulada, remove todo o peso emocional. Remove tudo aquilo que ainda me prende ao passado, porque eu não posso avançar, carregando aquilo que já deveria ter sido curado. Senhor, eu libero perdão, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem achar justo, eu escolho perdoar, porque eu não quero mais carregar isso. Eu não quero mais estar preso ao que me feriu. Eu não quero mais dar espaço para que o passado controle o meu futuro. Então eu solto, eu entrego e eu me libero. Pai, no lugar da dor, coloca a paz. No lugar da tristeza, coloca a alegria. No lugar da confusão, coloca a clareza. No lugar do medo, coloca a fé. Porque eu sei que quando o Senhor restaura, Ele não apenas cura, Ele transforma. Senhor, agora eu oro por algo ainda maior. Eu oro por manifestação de milagres, milagres reais, milagres visíveis, milagres incontestáveis. Aqueles milagres que ninguém consegue explicar, a não ser dizendo, foi Deus. Se existe alguma área da minha vida que precisa de um milagre, entra com teu poder agora. Se existe alguma situação impossível, transforma agora. Se existe algo que já foi dado como perdido, restaura agora, porque o Senhor é especialista em impossíveis. O Senhor transforma desertos em fontes. O Senhor abre caminhos no meio do mar. O Senhor faz o improvável se tornar realidade. E hoje, eu me conecto com esse poder. Eu me alinho com esse agir. Eu recebo isso pela fé. Senhor, que portas comecem a se abrir. Portas que estavam fechadas há muito tempo. Portas que eu já tinha desistido. Portas que pareciam impossíveis. Abre agora. E não apenas abre, escancara. Para que fique claro que foi o Senhor que fez. Pai, surpreende-me. Vai além do que eu pedi. Vai além do que eu imaginei. Vai além do que eu achei possível. Porque o teu poder não tem limites. E quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. Senhor, eu também oro por provisão. Se existe falta, traz abundância. Se existe escassez, traz multiplicação. Se existe aperto, traz alívio. Porque o Senhor é o Deus que provê. E eu confio que nada vai faltar. Pai, que a partir de hoje, algo mude definitivamente. Não apenas por um momento, mas de forma permanente. Que eu não volte para o mesmo lugar. Que eu não caia nos mesmos erros. Que eu não viva os mesmos ciclos, mas que eu avance, que eu cresça, que eu evolua espiritualmente. Porque eu não quero apenas uma resposta, eu quero uma transformação. E eu sei que ela já começou, porque algo está acontecendo agora, mesmo que eu não consiga ver. Algo está sendo alinhado, algo está sendo quebrado, algo está sendo liberado. E eu creio nisso, eu descanso nisso, eu confio nisso, porque existe um momento na oração em que tudo muda, não porque as circunstâncias mudaram ainda, mas porque algo dentro de você mudou primeiro.
E é exatamente isso que está acontecendo agora. Senhor, eu sinto que já não estou no mesmo lugar de antes. Algo foi quebrado, algo foi alinhado, algo foi destravado. E mesmo que meus olhos ainda não vejam, minha fé já percebe. Porque existe uma paz que não estava aqui antes. Existe uma força que eu não tinha antes. Existe uma certeza que não depende mais das circunstâncias. E essa certeza diz: está feito. Pai, eu não oro mais como quem pede desesperadamente. Eu oro agora como quem confia plenamente, porque eu sei lá que o Senhor ouviu cada palavra. Eu sei lá que nenhuma oração feita com fé volta vazia. Eu sei que enquanto eu orava, o céu já estava se movendo. E agora eu declaro: toda obra contrária já foi anulada. Toda inveja já perdeu a força. Toda palavra lançada contra mim já caiu por terra. Toda armadilha preparada já foi desfeita, porque maior é o Deus que está comigo do que qualquer força que tentou se levantar contra mim. Senhor, eu tomo posse da vitória, mesmo antes de ver, mesmo antes de tocar, mesmo antes de acontecer. Porque a fé verdadeira não espera para acreditar. Ela acredita e então vê. E hoje eu escolho acreditar. Eu declaro que portas estão se abrindo. Eu declaro que caminhos estão sendo liberados. Eu declaro que respostas estão chegando. Eu declaro que milagres estão se manifestando. Pai, aquilo que estava travado começa a fluir. Aquilo que estava parado começa a andar. Aquilo que estava impossível começa a acontecer. Porque quando o Senhor libera uma palavra, toda a realidade se alinha com ela. Senhor, eu declaro sobre a minha vida: eu não sou derrotado, eu não sou esquecido, eu não sou abandonado, eu sou guardado, eu sou sustentado, eu sou escolhido, e tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Não importa quanto tempo leve, não importa o que aconteça no caminho, porque a tua palavra não volta vazia. Pai, que a partir de hoje eu viva de forma diferente, com mais fé, com mais paz, com mais confiança. Que eu não volte a duvidar como antes, que eu não volte a temer como antes, que eu não volte a me desesperar como antes, porque agora eu sei quem está no controle, e isso é suficiente. Senhor, se existia algum peso sobre mim, eu já não carrego mais. Se existia alguma opressão, já não tem mais domínio. Se existia alguma dúvida, já não tem mais espaço, porque a tua presença preenche tudo, e onde o Senhor está, não há espaço para o medo. Agora, eu escolho descansar, não porque tudo já aconteceu, mas porque eu sei que já está sendo feito. E isso muda tudo. Pai, eu encerro essa oração, não com dúvida, mas com gratidão. Gratidão porque o Senhor ouviu. Gratidão porque o Senhor agiu. Gratidão porque o Senhor já começou a transformação. E mesmo que eu ainda não veja tudo, eu já agradeço, porque eu sei que o melhor ainda está por vir. Eu sei que testemunhos vão nascer disso. Eu sei que aquilo que hoje é oração, amanhã será vitória. E por isso eu declaro: engrandecido seja Deus, hoje, amanhã e para sempre. Porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele nunca falha, e eu confio nele com todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se você sentiu algo diferente enquanto ouvia, não ignore isso. Isso não é coincidência. Deus está tocando algo dentro de você. E eu quero te pedir uma coisa: não saia daqui agora. Permaneça nesse ambiente. Permaneça nessa presença. E escreva nos comentários: eu creio e tomo posse. Porque quando você declara, você ativa. E se essa oração te fortaleceu, compartilhe com alguém que precisa disso hoje. E continua aqui no canal, porque a próxima mensagem pode ser exatamente a resposta que você está esperando.